Boa noite, mais uma vez, que sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos para juntos mentalizarmos o nosso grande Mestre Jesus e também lembrarmos que a criação divina é incrível, nosso Pai Celestial, Criador de tudo, aqui está a nos envolver, a nos ajudar, para que juntos, num empenho maior de da melhor maneira entendermos e seguirmos o ensinamento de Jesus. E esta casa que nos ensina tanto, que nos acolhe, realmente nos deixa amparados e agradecidos. Aqui podemos estar e poder dizer muito obrigada por este encontro que estamos iniciando. Grande Deus, grande Mestre Jesus. E hoje vamos ouvir então, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema a formação familiar. É importante e felizes estamos. Obrigada mais uma vez. Que assim seja. Amados irmãos, hoje vamos falar da formação familiar. É um belo capítulo do livro Além da Convivência, a família segundo os Espíritos, Eurípides Costa do Nascimento. Muito bom, recomendo a todos. Tem vários outros assuntos, mas o tema família é muito importante. E ele começa discorrendo sobre... Vem cá, como que as pessoas se formam em família? Já se formam no plano espiritual ou apenas aqui no plano terrestre? As crianças escolhem seus pais? Os pais escolhem seus filhos? Existe metade, como dizem, a cara metade, a alma gêmea? Todas essas perguntas rondam a todos nós. E nesse livro ele vem externar algumas lições sobre o tema. Nós estamos todos aqui no plano terrestre para evoluirmos, para aprendermos. E temos antipatias e simpatias. Temos a família como base. A família começa já lá no plano espiritual, onde o plano já bola entre aquele casal que vai se unir para formar uma família e trazer um filho ou mais que seja para esse plano terrestre, para que eles se encontrem aqui no plano aqui e formem uma família. Mas nem sempre é formada por simpatias, ou seja, uniões espirituais. Por que isso? Muitas vezes viemos e chegamos aqui no meio da parte material, das ilusões, das paixões, das ilusões sensuais, dos interesses materiais, e acabamos nos unindo com outras pessoas, com outros espíritos. E essas uniões, muitas vezes, grandes vezes, não dão certo. Por quê? Porque quando termina aquela ilusão material, física, a paixão termina e se divorciam, se separam.
Muitas vezes criam até animosidades, brigas, ódio. Mas vem cá, essa animosidade não pode acontecer novamente. Aí o que vai acontecer? Numa outra vida, esses que se tornaram antipáticos, que brigaram, que se odiaram, porque se uniram por interesses materiais, físicos e ilusões, paixões, sensualidades, etc. e tal, vão ter que desatar esses nós. Nós estamos aqui simplesmente para evoluir e desatar esses nós, para viver no mundo de amor, de harmonia, de paz, de afeição, de simpatias. E a família é a base disso, a união é a base disso, o casamento é a base disso. Porque o casamento entre duas pessoas, ela requer respeito, amor, cumplicidade. E para isso, muitas vezes esses espíritos, sim, são simpáticos já de outras vidas, ou simpáticos na vida espiritual. A simpatia que ele refere-se aqui é aquelas pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, afinidade. E muitas vezes o grau de evolução. Na grande maioria das vezes os afins são o mesmo grau de evolução. Pode ter em famílias simpatias com graus de evolução diferentes. Aí aquele que é mais evoluído vai ter que ter muito mais paciência e para se adequar àqueles que não estão ainda tão evoluídos. De certa forma vai ter algum momento de expiação, sim. Então, Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, coloca na mesma família simpatias entre os casal, entre os filhos, mas também aqueles que foram antipáticos em outras vidas. Por quê? Para que mutuamente eles desfaçam os nós que fizeram de alguma outras vezes, que eram nós de ódio, do egoísmo, da inveja, do apego à matéria, para que esses nós se desatem e se tornem apenas nós de amor. Nós que eu digo, afeição do amor. Porque Deus quis que as pessoas se unissem para terem um amor fraternal. O amor entre espíritos de forma fraterna. Não aquele amor egoísta, aquele amor posse. É meu, eu não quero que seja de outro. Meu filho vai ter que ser sempre comigo. Não. Tem que ser aquele amor fraterno. Amor que está sempre ali de apoio para ajudar. Quando os espíritos se unem em casal com um casamento fraterno, ele é a base para criar filhos também que vão entrar no mundo de, digamos assim, no caminho do bem, do amor. Sim, porque aqueles filhos, mesmo que venham espíritos evoluídos, mas eles vêm num plano espiritual junto com aqueles pais para poder evoluírem juntos, aprenderem juntos, ambos se apoiarem nos momentos difíceis. Aí eles reencarnam num momento em que aqueles pais se uniram de forma materialista e eles começam a viver num mundo de desarmonia, de brigas, até mesmo de violência doméstica. E aquelas crianças, elas vão crescendo pensando que aquilo é normal. Porque a gente sabe que muitas vezes famílias que têm abusadores, os filhos acabam sendo abusados e às vezes acham que aquilo é normal. E não é normal. Normal é o amor, normal é a paixão, é o acolhimento. E para isso que é importante que todos tenhamos nessa máxima que a família é a base de tudo. Mesmo quando a gente não se afeiçoa demais àquele pai, aquele irmão, aquele tio, aquela avó, aquele primo, nós não estamos aqui por um acaso juntos. Nós todos estamos aqui para aprender algo, para juntos nós aprender, a nos unir de forma a aprender, de forma harmoniosa. É difícil? Não é fácil. Conviver não é fácil, porque temos as nossas diferenças. Então o livro coloca a diferença
entre os animais e os homens. Os animais, a fêmea, quando ela dá aos filhotes, ela tem todo aquele cuidado como as mulheres têm com seus filhos, com os pais têm com seus filhos, aquela proteção, aquele carinho, aquela ajuda, né? Mas os animais, diferentemente, eles, quando vê que a cria já tem suficientemente forças para se manter sozinha, elas abandonam. Cada um vai para o seu lado. Por quê? Porque animal é feito de instinto. Apenas instinto, enquanto que nós, seres humanos, somos feitos de sentimento, de moral. E para isso, nós acolhemos e ficamos com os filhos para o resto da vida. Só que esse ficar com os filhos para o resto da vida também não é posse, não é mantê-los embaixo da asa e dizer, não, aqui tu não sai, aqui tu não... Não. É dar o exemplo, é dar apoio, mas no momento que eles também tiverem formas de se manterem sozinhos, deixá-los ir. Porque a sua parte está fazendo. A sua parte você fez e vai continuar fazendo, dando exemplo, dando amor, dando carinho, dando apoio. Tem aquela passagem que o Mestre Jesus diz que abandonar o pai, a mãe e os irmãos para segui-lo, porque se não abandonassem o pai, a mãe e os irmãos, não seriam discípulos dele. Ele não queria dizer abandonar, porque a Bíblia tem várias interpretações e com o tempo elas foram mudando algumas palavras. Ele quis dizer o desapego. Esse desapego não é abandonar, não é deixar de amar. Esse desapego é não se apegar como uma matéria, porque nós somos unidos pelo amor. Todos nós somos irmãos. A família é a base para que aprendamos a nos amar, amar o próximo como a si mesmo. E no momento que a gente desatar os nós na família, a gente começa a desatar os nós na comunidade e no mundo inteiro. Porque o ideal para a nossa evolução espiritual é ser simpático com todos, é ter afeição de todos, é amar ao próximo como a si mesmo. E como é difícil a gente amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente não ama nem o pai nem a mãe como a nós mesmos, nem o filho, nem o marido como a nós mesmos, nem a... Não, porque a gente tem que aprender dessa forma. Então, essa é o intuito da formação familiar. E vai mais além. Diz assim, e por que existe o casamento? Ora, por quê? Porque senão viveríamos no tempo selvagem. Porque é entre um homem e uma mulher que tem que se criar aquela afeição, aquele amor, aquele respeito, aquela mútua ajuda entre ambos para que tenham os filhos e com isso seja o reflexo para os filhos. E com isso forme uma família e da família forme uma comunidade e assim sucessivamente. Se não houvesse casamento, ou o casamento fosse que não fosse necessário, voltaríamos aos tempos primórdios. O homem estaria perdido. A mesma forma ele fala sobre o divórcio. Aí ele coloca que o que Deus uniu, o homem não separa, mas no sentido espiritual da coisa. Porque aquelas famílias, aquele casal que veio com a responsabilidade de se unir aqui, mesmo muitas vezes um sendo simpático ou antipático, eles se comprometeram a vir para desatar o nó e o outro para evoluir. Ou se são os dois simpáticos para juntos aprenderem, evoluírem e causarem exemplo aos demais. E se daqui a pouco eles encarnam aqui, e aí, no momento das paixões terrenas e do materialismo, aquela coisa toda, não, eu vou me unir a ele, vou me unir a nela, ou simplesmente um descamba e simplesmente é infiel. Porque a infidelidade é a falta de amor, é o egoísmo, é o orgulho. Agora, aquelas famílias que se unem apenas pelo materialismo, o divórcio é causa quase que natural. Agora, aquelas que se uniram pelo plano espiritual, pode até haver o divórcio, que é a lei dos homens, tudo certo. Mas eles vão ter que resgatar na próxima vida. Por isso que muitas vezes a gente vê aqueles casais que não se aturam, mas que estão lá juntos. Porque de alguma forma eles sabem que eles se comprometeram lá atrás e disseram, não, vamos continuar assim, porque nós vamos juntos aprender. É aquela história que diz assim,
que brigam, mas no fundo se amam, se adoram, então lá, por quê? Porque é aquele casal que já vem com a responsabilidade, aquele comprometimento. Ah, mas será que eu casei com alguém errado? Não nos cabe agora aqui questionar. A gente não está aqui para com vidência ou para dizer se é certo, se é errado, se... O que nos basta saber é que a gente tem que sempre cumprir a lei do amor. Jesus Cristo, quando ele reencarnou, ele veio para nos trazer isso, a lei do amor. E para isso a gente precisa trabalhar no íntimo, com os nossos íntimos, com os nossos entes queridos, com a nossa base, que é a base familiar. Então, mais do que nunca, esse livro aqui trouxe essas reflexões sobre a base, que é muito importante, sobre o amor entre homem e mulher, ou casais que sejam, que querem formar uma família com amor, que querem trazer harmonia para eles, para os filhos, para os pais, netos, avós, enfim, que nós possamos a nos amar e a entender que o próximo às vezes nem sempre é parecido com a gente, que às vezes a gente pode estar numa família que talvez não era aquela que eu queria, mas é aquela que eu mereço e que eu preciso para evoluir. Então que possamos ter esta máxima em nosso coração, amarmos uns aos outros com todo o nosso fervor e ter fé que o bondoso Deus é o nosso Pai maior e nada Ele faz por acaso, Ele faz sempre para o nosso bem. Tenhamos essa máxima, pessoal. Esta era a mensagem que eu tinha para passar hoje a todos aqui presentes. Vamos fazer agora uma oração de encerramento, onde vamos ter o passe coletivo a todos aqui presentes. E vamos orar. Se quiserem fechar os olhos é melhor, se não quiserem, tudo certo. Mentores espirituais, Mestre Jesus e bondoso Deus, que iluminam a todo este lar, a esta casa espírita, trazendo luz, paz e amor. Que os fluidos benéficos do plano espiritual encham em nossos corações e que possamos levar daqui para os nossos lares, para os nossos familiares e levar a mensagem de quão é importante o amor, a união e a família. Que tenhamos em nossas mentes, em nossa fé, sempre a paz e o amor e a caridade. Que possamos daqui sair melhores do que quando chegamos. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos.